Ondas de cidadania. Olá, amigos estudantes, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Pedro Baroni e estarei aqui nesse quadrado. Este vídeo é de uma sequência de 10 vídeos que foram feitos para o estágio curricular da Faculdade FMU na licenciatura de Ciências Sociais. Nesta sequência de vídeos, falaremos de temas que são recorrentes no ensino médio e têm possibilidade de cair no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você vai prestar Enem? Que curso você pretende fazer? Me fala aqui embaixo. E lá vamos nós. Apresentação do curso e as quebras de paradigmas. Bom, vamos lá. Agora eu vou apresentar de forma bem rápida o tema das nossas aulas, ok? A área de conhecimento que falaremos aqui neste vídeo é referente a ondas de cidadania. Mas o que é isso? Bom, ondas, todos nós sabemos o que são. E por analogia, ou seja, usando a ideia de onda, falamos do seu movimento. Então, ondas aqui se referem a movimentos. Agora vamos para o segundo termo, que é um pouco mais complexo. O que é cidadania? Cidadania é a qualidade de cidadão, diz o dicionário Michaelis. Tá, mas e aí? Cidadania é a qualidade do cidadão. É aquilo que o torna cidadão. É aquilo que se refere, que é referente à pessoa que vive na cidade. Agora, o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, nascido em 1893 e viveu até 1981, dá uma definição um pouco mais detalhada. Ele diz que a cidadania moderna é um conjunto de direitos e obrigações que compreendem 3 grupos de direitos. Os direitos civis, que são característicos do século XVIII, os direitos políticos, que são consagrados no século XIX, e os direitos sociais, que são oriundos do século XX. E passaremos por esses 3 períodos para falar desses processos. É importante lembrar que a nossa conversa não seguirá uma linha de tempo cronológica. E lembrando também que o tempo, da forma como nós concebemos, é uma construção humana. E desta forma também cabe uma desconstrução. Mas esse tópico sobre o tempo deixaremos para colegas historiadores ou filósofos ou até para um outro vídeo mesmo. Bom, voltando. E por que é importante falarmos, estudarmos, entendermos as ondas de cidadania? Pois essas ondas, no devir das sociedades, nas transformações das sociedades, são os momentos de quebras de paradigmas. Paradigma. O que é essa palavra? Novamente, para o dicionário Michaelis, paradigma é algo que serve de exemplo, modelo ou padrão. Mas por extensão, ou seja, esticando o conceito para a prática, um paradigma é uma norma que já está estabelecida. O que falaremos aqui nessa sequência de aulas é sobre a quebra de normas que já estavam estabelecidas. A quebra, o rompimento de formas de se pensar, que traziam consequências na vida prática das pessoas. Na aula de hoje, a primeira, falaremos um pouco sobre a história das ciências e como o pensamento científico encontrou dificuldade para romper com os paradigmas em cada época. As aulas estão divididas principalmente em 2 blocos. Primeiro estão as revoluções propriamente ditas. Em seguida, alguns processos de independência pelo mundo. Na segunda aula, falaremos sobre a Revolução Inglesa, também conhecida por Revolução Gloriosa. Na aula 3 falaremos da Revolução Francesa, na aula 4 da Revolução Chinesa e na aula 5 sobre a Revolução Russa. Desta aula em diante falaremos dos processos de independência, como na aula 6 falaremos da independência dos Estados Unidos, aula 7 na independência do Haiti e México, na aula 8 a independência da América Espanhola. Nas 2 últimas aulas falaremos de Brasil, como os movimentos pré-revolucionários e depois o processo de independência e de abolição da escravidão. Bom, para irmos ao conteúdo de hoje,
acho que seria interessante começarmos nossa conversa falando sobre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático que nasceu em 1473 e viveu até 1543, na região que hoje a gente conhece como Polônia. No século XV, temos os momentos finais do feudalismo na Europa e o início dos estados modernos absolutistas. Os estudos eram concentrados nas igrejas ou anexos a elas, e a filosofia predominante era a escolástica. Este período é o período da Renascença, que é posterior à era medieval e anterior ao Iluminismo. Os pensadores dessa época aceitavam o geocentrismo, como foi proposto pelo Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico, ou seja, como Aristóteles, Ptolomeu e a Igreja Católica, explicavam a estrutura do cosmos, do universo. Então eles afirmavam corretamente que a Terra era esférica, mas também afirmavam erroneamente que a Terra estaria parada no centro do universo, enquanto todos os corpos celestes orbitavam ao seu redor. Essa ideia do geocentrismo teve as suas estruturas abaladas pelo Copérnico, quando começou a divulgar um modelo cosmológico diferente em que os corpos celestes giravam ao redor do Sol e não mais da Terra. Essa teoria foi escrita no livro Das Revoluções das Esferas Celestes, ou em latim De Revolutionibus Orbium Coelestium. Essa teoria abalou tanto a forma de se pensar da época, uma vez que ia diretamente contra a forma como a Igreja Católica via e explicava o mundo, tirando a Terra do centro do universo. O modelo do Copérnico recebeu o nome de heliocentrismo. Hélio de Sol, centrismo de centro. Como Copérnico ele tinha apenas as suas observações a olho nu e não tinha possibilidade de demonstrar as suas hipóteses, a maioria foi cético diante das suas ideias. E mesmo o seu livro tendo tido um alcance grande na época, o modelo heliocêntrico ele não vai ser aceito na comunidade científica até meados de 1600 com Galileu Galilei. Galileu Galilei, italiano, foi um astrônomo, físico e engenheiro, nascido em 1564 e viveu até 1642. A defesa das ideias sobre o heliocentrismo do Copérnico também tornou a vida dele conturbada, enquanto a maioria dos pensadores da época ainda adotavam os modelos geocêntricos. O tema, o heliocentrismo, foi investigado pela Inquisição Romana em 1615 e consideraram o seguinte: tolo e absurdo em filosofia, formalmente herético. Diziam isso porque esse pensamento iria contra o que estava escrito na Sagrada Escritura, ou seja, na Bíblia. Mas Galileu era cientista e não ia se dar por vencido. E em 1632, defendendo as suas ideias, publicou um livro chamado Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, ou em italiano Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. O Papa da época se sentiu afrontado diretamente. Em 1633, um ano após a publicação da sua obra, o Galileu foi considerado veementemente suspeito de heresia, com base no seu livro. E esse livro foi então colocado no índice de livros proibidos, o livro da igreja em que estavam os livros subversivos. Galileu foi forçado a se retratar e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. Nesse período ele escreveu mais um livro em que resumia suas obras anteriores. O livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo ficou no índice de livros proibidos até 1835. Já o debate sobre o heliocentrismo chega ao fim com Isaac Newton. Isaac Newton, que foi matemático, físico, astrônomo, teólogo inglês, nasceu em 1643 e viveu até 1726. Ele escreveu um livro que chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou em latim Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que foi publicado em 1687
em que ele formula as leis do movimento e da gravitação universal, que moldaram o olhar científico do mundo até essas ideias serem substituídas pela teoria da relatividade do Einstein. Então, Newton usou a descrição matemática da gravidade para explicar as marés, as trajetórias dos cometas, equinócios e outros fenômenos celestes, erradicando a dúvida sobre o modelo heliocêntrico. Uma curiosidade sobre Newton, que vai ser importante, vai fazer sentido um pouquinho mais para frente em outro vídeo, é que Newton tinha um vínculo político e pessoal com o Partido Whig. Newton é reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave da Revolução Científica. A Revolução Científica é um período que começou no século XVI e se prolongou até o século XVIII. Para essa nova forma de pensar da Revolução Científica, os conhecimentos sobre o mundo agora só eram considerados corretos depois de confirmados pela experiência e pela razão. Então surge assim o método experimental ou método científico. Desse período em diante, a ciência, que até então estava ligada à teologia, rompe, se separa e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. Bom, vamos ver agora como é que esse tipo de coisa, como esse tipo de assunto pode cair no Enem?